Aliás, falar em ponto de interrogação, eu sei que o senhor viajou bastante, né? Hum, Eu tive a oportunidade de conhecer a casa de Dante Alighieri, não tem como não falar da Divina Comédia, né? Eu não sei o que é é. divertido, né? A É, e, visão tem- dele. e assim, esse mundo que ele coloca, que o purgatório, né? Você tem o Purgatório, o céu, o céu, purgatório e o e o inferno. inferno. E esse livro, essa história dele, é que ele traiu a sua esposa, a alma dela ela em algum momento aconteceu alguma coisa, ela é levada pelo barqueiro, mas ele quer resgatar. E ele passa em todos os níveis do. Assim, em termos do É uma desenho, obra nossa, fabulosa. fabulosa. O que é céu? O que é purgatório? O que é inferno? Tá, e palavras bem simples, né? O Catecismo da Igreja tem ali alguns artigos, né, que já trabalham exatamente isso, né? Que é esse fim último, esse destino último da alma, né? Então, para aquele que viveu a amizade com Deus em tudo, né? O respeito, uma vida toda devota, cuidado, né? De proximidade, a prática do bem, céu. Aqueles que Direto. caminhou com Diretão. Deus, diretão. Aquele que caminhou com Diretão. Deus, amigão de Deus, fez tudo direitinho com Deus, mas deu umas pisadinhas na Vai bola, pisadinha ou pesadona? pisadinha suave, assim, deu umas falhas Ah, técnicas, né, no meio de caminho, né? Tem a graça, mas precisa de uma purificação. tá. Eis o purgatório, o lugar de purificação. Tanto a gente fala, né? A gente pode rezar pelas almas, né? Pelas pessoas, para a gente pedir já a nossa remissão, como também pelos mortos, né? Isso, a tal da indulgência que a igreja coloca, né? E depois aqueles que infelizmente, né, falharam no quesito, né, do amor, né, da prática do bem, né, e portanto romperam a sua relação com Deus, rompendo a sua relação com o próximo, esses, se não vivem um arrependimento, é o inferno. Quem vai pro inferno não, O inferno não tem mais chance não para tem ver. mais Há uma chance? passagem na Bíblia interessante e Jesus ele coloca, né, a partir de uma o pobre que morreu né, e o rico, né, o Lázaro e o rico. E nesse diálogo a gente começa a ter uma noção disso, né? Ambos morreram. O pobre, né, o Lázaro foi levado ao céu pelos anjos. Diz assim, né, bonito. Né? O outro foi para o inferno. Blum. Aí você já tem uma noção, o outro foi carregado, o outro caiu. Aí começa o diálogo, ele está lá embaixo, né, naquele lugar, ele começa a dialogar. Abraão, né? Ele falou, olha, meu filho, aí vai dando algumas pinceladas. Quem está aqui não conversa com quem está aí, quem está aí não conversa. Mas então manda alguém lá em casa, porque meus irmãos estão no mesmo caminho que eu, de repente ele vai dizer, olha, eles têm os profetas que os escutam. Então, o diálogo ali vai dando uma noção do que é, né, a salvação, do que é o inferno, e aí, meu filho não tem mais. Você tem até o seu último respiro de vida para misericórdia de Deus ser concedida a você. Só que você tem que buscá-la. É aquilo que Santo Agostinho dizia: Deus nos salva, mas Deus não vai nos salvar sem a nossa participação. Eu tenho participação na minha salvação. Seria maravilhoso, né? Eu detono aqui, na última hora, Deus, dá uma ajudinha aí, o céu. É do Não. caso dos dois que foram crucificados, né? Por Um, exemplo, um estava um, ali, né, um bem, sabe? bem ao lado Ah, se ali, ainda se você é arrependeu. Deus, salva você, salva todo mundo aí, meu. Bem assim que ele falou, né? Bem O outro é. não. Outro não, ele sentiu ali, né? Está do meu lado alguém que pode me levar ainda hoje você vai estar comigo, não parece. O cara já saiu dali retão, sem purgatório, sem nada. Caramba, Quer dizer, era alguém que estava ali na cruz, os condenados eram porque tinham feito coisa errada. Tá ali houve uma sentença, houve um julgamento e o julgamento dos julgamentos, o maior de todos, né? Você vai comigo para o céu hoje. no purgatório, a pessoa fica lá tirando seus pecados. É, É um local de sofrimento? dizem ser um local, né? Assim, a igreja ensina na catequese, não é um lugar confortável, né? Eu acho que a maior angústia, né, do que eu já li e tentei entender também, é como assim, você está vendo ali, né, a beleza do céu e eu não posso chegar ali ainda. Então acho que não tem sofrimento maior que esse. Vamos desenhar Mas, vai, isso. mas, Vamos mas desenhar a isso. pessoa que está lá sabe que é só cumprir a pena. Há uma Ah, não, salvação. assim, Então isso dá uma expectativa, né? Quer dizer, por mas isso todos serão salvos no purgatório? Ou e só, pode dar mais. a ideia do purgatório é purificar para o céu. Tá. Acabou. E quem está no inferno não tem jeito Não mais. tem mais jeito. Mas Eu começo a ficar preocupado com o inferno, viu? não, Dom então. Bosco, São João Bosco escreveu um livrinho muito Padre, é bonitinho. terrível. São João Bosco escreveu um livrinho muito bonitinho, que é o Céu, o Inferno. O pessoal é um livro pequenininho. O pessoal começa a ler, falou, padre, é muito pesado, porque ele descreve detalhes de um sonho dele, como é a visão do purgatório e do inferno. Então, se você começar a ler mesmo as doutrinas, vários grandes santos padres escreveram,
vamos embora pro céu. Nem, Não é mas brincadeira, tem não. muita gente que fala, tem muitas pessoas agnósticas, Sim. os ateus, Uhum. e os que perderam a fé. Eu não sei se é isso. É que não querem acreditar nisso. É. E eu já li em algumas publicações que o risco, falando sobre a fé, sobre Deus, cristianismo, e falando sobre a razão, ateísmo, Sim. a pessoa agnóstica, pessoa que não teve acesso a Deus, é um risco muito grande não acreditar em Deus. Não, porque a passagem na Terra é tão pequena que vale até o Clóvis de Barros Filho, ele tem umas passagens interessantes quando ele fala, gente, é uma aposta tão simples essa. Vale a pena apostar porque se não existir, tudo bem. Mas se existir, eu perdi. Você tem uma eternidade depois. Aqui não, nós somos Exatamente. temporários, né? Por mais que, você vê, a nossa vida é breve demais. O que é Isso. 80, 90, 100 anos? É nada, né? Uma eternidade que nós vamos viver.